Amém, irmãos? Amém. Gostei do amém aqui do levita aqui. Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus. Tá bom? Essa reflexão hoje vai ser junto com você. Tá bom? Nós vamos trabalhar os textos da palavra de Deus. Vamos fazer com que ele seja inserido nos nossos corações. Vamos trabalhar de uma forma que você possa procurar ver Deus te respondendo e você vai analisando. Amém? Dessa forma que nós vamos fazer hoje. Então, olha só, preste atenção. Hoje eu quero falar com vocês sobre tudo aquilo que a gente tem visualizado no mundo, tudo aquilo que tem acontecido não somente no nosso bairro, mas no nosso município, no nosso estado, no nosso país e também no mundo. Lembrando o seguinte, eu quero que você seja bem racional nesse momento. Todas as coisas que acontecem hoje é o resultado de uma desobediência. Grave isso aí, tá bom? Porque quando o marido, ou quando a esposa, ou quando uma pessoa discute, briga, a morte, a perseguição, isso tudo é resultado lá da desobediência. Aonde tudo isso surgiu? Vocês lembram de onde foi a desobediência? Onde tudo que era um plano, era um planejamento, né? Um mundo belo, bonito, não tinha sol, Deus fez o sol, não tinha lua, Deus fez a lua, Deus fez as plantas, fez os animais, fez a água, os alimentos, fez um jardim bonito, tudo legal. E aí, um belo dia tudo isso acaba, bem dizer. Por que acabou? Por que acabou, irmãos? Porque uma desobediência. A primeira desobediência nós vamos encontrar aonde? Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver que no capítulo 3 vai contar a história que no momento da tarde, Deus ele ia ao encontro do casal e todo dia ia conversar com eles de tarde. Imagina, irmão, você em casa, tranquilão, na sua casa, na sua residência, aí Deus todos os dias de tarde ia lá para conversar com você. Isso estava incomodando alguém. Incomodando quem? O seu vizinho, o seu amigo, o seu governante, ou alguém que não gosta de você? Quero que você pense o seguinte: a pessoa que menos gosta de você é o diabo, é Satanás. Ele se incomoda com a sua felicidade. Então ele vai fazer de tudo e usar todo e qualquer meio para que isso atrapalhe a sua vida. Como não tinha mais nenhum outro ser humano, ele usou quem? A serpente, para fazer isso. Ele usou a serpente. O homem, ele perde esse privilégio. O privilégio que ele tinha, ele estava num lugar muito legal, era um jardim. Ele tinha a oportunidade de viver eternamente, perdeu esse privilégio de viver eternamente. Essa é uma das razões que ele é expulso lá do Jardim do Éden, tá, irmãos? Esse é um dos motivos porque o homem foi expulso do Jardim do Éden, para que ele não experimentasse da árvore do quê? Da vida. Então ele é expulso de lá, ele é retirado de lá. Mas havia um plano de Deus de resgatar o homem e trazer o homem outra vez como se fosse ao estado original. O homem tendo o privilégio de viver eternamente. Porém, aquilo que foi estabelecido por Deus, morte, dor, a mulher ia aumentar a sua dor de parto, a serpente, isso tudo ia se cumprir. Deixou de se cumprir, irmãos?
está se cumprindo até o exato momento. Então vamos lá. Eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. A gente já leu sobre esse texto, já meditamos sobre esse texto, e hoje, outra vez, nós vamos estar meditando nesse texto aí, Deuteronômio 28. Tá bom? Deixa a sua Bíblia aí aberta aí, lá em Deuteronômio 28. A multimídia vai colocar aqui Ezequiel 33. Você fica com a sua Bíblia aberta aí, Deuteronômio 28. Ezequiel 33, a partir do verso 7. Beleza, está aí. Fica ligado agora na sua Bíblia aí, Deuteronômio 28. Tá bom? Esse texto, irmãos, fala sobre bênçãos que serão lançadas sobre a vida do ser humano ou do povo de Israel, se ele prometer ser obediente. Então, eu quero que você comece a analisar na sua vida o seguinte: que boa parte das coisas que você vive, das coisas que têm acontecido na sua vida ou vão acontecer, é o resultado da forma que você está andando. Preste atenção nisso. Porque senão nós vamos colocar culpa nas outras pessoas. As pessoas não têm nada a ver com isso. Quando Adão e Eva, voltando lá em Gênesis 3, foi abordado por Deus a respeito da situação deles, a primeira coisa que Adão falou foi a mulher que tu me deste. Foi a primeira coisa que ele falou. E isso não mudou nos dias atuais. Eu faço isso e você faz isso. Só que hoje nós precisamos se despertar para enxergar essa falta de maturidade em nossas vidas. Porque uma vez que eu entendo que eu estou errado, então eu vou pedir perdão pela minha vida. E quando eu estou pedindo perdão pela minha vida, Deus, Ele tem misericórdia, então Ele vai me perdoar. Eu não tenho que pedir pela vida de fulano, porque fulano não é o culpado, às vezes eu que sou o culpado. Então vamos observar o texto. O texto ele fala sobre obediências aos preceitos divinos, eles geram bênção em nossas vidas. Começa a dizer o seguinte: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. De forma coletiva, ele está falando para uma nação, para um povo. O que ele está falando para o povo? Ele está falando para o povo o seguinte: olha só, povo de Israel, se você obedecer, se você guardar todos os mandamentos que hoje eu estou oferecendo para vocês, vocês serão exaltados sobre todas as nações. É como se Deus falasse assim, ó: nação brasileira, se a nação brasileira guardar, tiver cuidado de obedecer a todas as coisas que eu tenho dito, todas as outras nações irão te exaltar. Se você, papai, mamãe, irmão que aqui está, se você for obediente a tudo aquilo que Deus tem como mandamento para a minha vida, para a sua vida, o seu vizinho, as pessoas, os seus amigos, a igreja, vai exaltar a você. Ou seja, você será exaltado por essas pessoas. Só que às vezes essa não é uma verdade em nossas vidas.
A verdade é que, às vezes, nós somos motivos de chacotas, de crentes e não crentes, porque nós somos pessoas desobedientes aos mandamentos de Deus. Nós trabalhamos o aniversário da igreja, criei por isso, falei, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Dentro desses textos que foram trabalhados, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre as lutas e as pelejas que ele passou. Eu sei que você está em Deuteronômio 28 lá, mas vamos lá no texto lá, vai lá. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 4, por gentileza. Você vai encontrar nesse texto uma forma muito clara do apóstolo Paulo, quando ele explica sobre as suas lutas e como ele reagiu a essas lutas, ensinando ao povo de Corinto a fazer a mesma coisa, como ele deveria se comportar. Por exemplo, se você estivesse sendo perseguido, o que você deveria agir de que forma? Deveria pensar de que forma? Ele nos explica no texto. Você consegue encontrar no texto aí? Vou dar cola para você não, quero que você veja aí, dentro do texto aí. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá. Existe algum texto aí, próximo aí, que fala sobre se a pessoa for perseguida, e se essa pessoa for perseguida, de que forma ela tem que agir? Como ela vai, qual o testemunho que ela vai dar? Tem, irmãos, aí? O que o 15 está falando? Vamos ler o 15 agora aí, vamos lá, irmãos. Bota aqui para a gente aqui, 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne o quê? Abundante a ação da graça para a glória. A gente entendeu o seguinte, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas não quando nós estamos em desobediência. Isso é para aqueles que estão vivendo em obediência. Ele diz mais ainda no texto, irmãos, vamos procurar aí, vamos lá. Ele vai falar sobre as pessoas que são perseguidas. Estou dando uma cola para você. Veja os versículos anteriores, busque lá. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Por isso que eu falei, hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Vamos analisar os textos, vamos buscar. Vamos lá. 11, o que o 11 diz? Bota o 11 aqui. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Do que ele está falando aí? Ele também não está falando de desobediência. Nesse texto ele não está falando de desobediência. O que ele está falando é que a obra de Cristo Jesus, ela não é algo fácil. É isso que está falando. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Então não é isso. Vamos lá, procura aí. Verso 9, verso 8. O que é que diz o verso 8? Coloca aqui. Em tudo somos atribulados, mas não que? Essa é a grande questão, irmãos. Se tornamos chacota do inimigo, que às vezes é Satanás e demônio, às vezes até mesmo as próprias pessoas, porque não sabemos lidar com as situações no qual nós estamos envolvidos, irmãos. Em tudo somos atribulados. Mas você não precisa demonstrar que você está o quê? Que você está o quê? É isso que você faz? Quando você está atribulado, qual é a primeira coisa que você tenta fazer, irmãos? Você tenta mostrar para as pessoas, mesmo que seja de maneira involuntária, que você está angustiada.
Não estou falando que você tem que esconder isso. O que eu quero dizer, irmãos, é exatamente o seguinte: que muitos não sabem viver exatamente segundo as Escrituras Sagradas. O que nós estamos passando é um resultado da graça de Cristo Jesus que está sendo derramada porque somos fiéis testemunhas de Cristo Jesus, ou porque não sabemos viver e estamos desobedecendo a Deus. E passamos a ser chacota a ponto das pessoas, a sua vida, a sua família, a sua casa não ser exaltada pelas outras pessoas. Perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, irmãos. Não demonstre a sua fraqueza para o seu inimigo. Não mostre para o seu inimigo a sua fraqueza. E talvez a sua fraqueza é você mesmo. Não mostre para o inimigo. Voltando lá em Deuteronômio agora, 28. Verso 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o que o texto está nos ensinando. Tudo lá no primeiro versículo. Se você for obediente, se você guardar o que eu tenho dito, ele está falando que todas as bênçãos virão sobre ti, e elas te alcançarão, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Está falando o seguinte: você, meu irmão, não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos virão até você. Virão até você. Isso é promessa. Por isso nós precisamos viver as promessas de Deus segundo a obediência. Olha só, e todas essas bênçãos virão sobre ti, bênçãos que ele vai citar, ele vai falar aqui. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Observe, irmãos, a obediência aos preceitos ou aos preceitos divinos geram bênção para nossas vidas. Não estou pregando aqui sobre prosperidade, irmãos. Não estou pregando sobre prosperidade aqui. Estou pregando aqui falando para você qual é o resultado, meus irmãos, de vivermos na obediência de Deus. Os obedientes são benditos em todos os lugares. Não é somente na cidade, é no campo. Não é somente na igreja, é na sua casa. Não é somente na sua casa, é no seu trabalho. É em todos os lugares. Em todos os lugares as pessoas são benditas. E tem mais. Olha o verso 3. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Eu quero te dizer mais o seguinte, irmãos. 4 e 5. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que vocês terão filhos benditos. Os seus filhos serão filhos abençoados. Pastor, o meu filho não é abençoado. Você é obediente? Você é obediente? Você tem feito tudo conforme o Senhor tem ensinado? Como Ele mandou você guardar? Primeiro versículo, tudo vai estar no primeiro versículo. Se você guardar, se você obedecer, a obediência sua levará ao seu filho a ser bendito. Serão benditos em todos os momentos, ou seja, quando você chega, você é bendito. Quando você sai, você é bendito. Tem gente que é bendito somente na entrada, mas na saída não é. Tem que ser bendito em tudo, irmãos. Tanto na entrada, como também na saída. Serão vitoriosos contra os seus inimigos, pois o Senhor, Ele luta por você.
Irmão, não é governo que luta por mim e por você. Não sou eu que luto por você. É Deus que luta por mim e por você. Olha o que o texto diz. Verso 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferindo diante de ti. Pois por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de... Está falando o seguinte, ó. Ele vai vir numa direção. Em um só caminho vai tentar te atacar. Mas porque você é obediente, ele vai olhar para o outro lado e vai procurar mais 7 caminhos para fugir. É isso que está falando, irmão. Não fica preocupado não deixa Deus fazer. Só seja obediente. Só faça aquilo que Deus deseja que você faça. Terão reconhecimento e respeito nas nações como o povo de Deus, irmãos. Quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para o Rio de Janeiro, quando seus vizinhos olham para você lá na tua casa, de como eles estão enxergando você como povo de Deus? Olham para você e vê você como povo de Deus? O verso 11 diz: e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e sobre o fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais a te dar. Você será bendito na cidade que você está, você será bendito onde você colocar a planta dos seus pés. Deus os fará próspero e abençoado, para ajudar a outros em suas necessidades, irmãos. Não é, irmãos, mal nenhum ser ajudado por alguém. Todas as vezes que eu precisar ser ajudado, estarei disponível para isso. Mas só que o texto diz o seguinte, irmãos, no verso 12: o Senhor te abrirá um bom tesouro, o céu para te dar chuva, a tua terra do seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Ele está falando que você é tão abençoado, que você tem muito mais a dar para as pessoas do que receber. É isso que ele está falando. Mas isso se resume aonde? Verso 1. Se você obedecer, se você guardar. Adão e Eva, irmãos, não obedeceram. E o que nós vivemos hoje é o resultado de uma desobediência. O que as pessoas talvez estejam vivendo, o que as nossas famílias talvez estejam vivendo, é resultado da nossa desobediência, pô. Você tem sido obediente a Deus? Como marido, como homem? Você tem sido obediente a Deus como esposa, como mulher? Você tem sido obediente a Deus como filho? Tem sido obediente a Deus? Porque olha só, se você tem sido obediente a Deus, e Deus diz que vai derramar todas essas bênçãos, aqueles que obedecerem, aqueles que forem fiéis aos preceitos divinos, Ele vai trazer bênção. Tem alguma coisa errada, irmãos, conosco. Tem alguma coisa errada com a igreja de Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui, Provérbio 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbio 1, verso 33. Diz o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quantos crentes hoje, irmãos, que não vive a paz de espírito? Não vive, não sabem viver a paz de espírito. Viver a paz de espírito, irmãos, não é estar no mundo cheio de lutas. É aprender a ser perseguido, mas não destruído. Angustiado, mas não atribulado. Esse texto de Provérbio, capítulo 1, verso 33, irmãos. Salomão aqui, ele contrasta aqui os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. Quem desobedece, há um desastre, mas quem obedece, irmãos,
A desobediência é mãe da infelicidade, porque a desobediência, irmãos, produz morte, perdição, mas a obediência gera preceitos divinos, que resulta exatamente em segurança e confiança para nossas vidas. Como diz o hino do cantor cristão, né? Seguro estou, não tenho temor do mal. É isso aí, irmãos. Será que você entende que você está guardado mesmo? Ou canta por cantar? Aqueles que obedecem a Deus são pessoas que vivem seguras, são pessoas que vivem tranquilas e sem temor do mal. Como diz o hino, mesmo cercada pelo mundo violento, mesmo cercada pelas circunstâncias, porque o próprio Deus, irmãos, Ele se torna o seu muro protetor. O seu muro protetor não é a igreja, não é o pastor, não é o presidente da república, não é a nação, é Deus. Ele é o seu verdadeiro Messias, Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele no qual nós precisamos e devemos confiar. As promessas de Deus, irmãos, e a realidade são as mesmas coisas, porque Deus, Ele vela por cumprir as suas promessas. Seja obediente, e todas essas bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Deus cumpre o que fala, por Deus, Ele é fiel a si mesmo, e quando Deus age, irmãos, ninguém pode impedir a sua mão de fazer nada. Essa semana eu falava para um jovem o seguinte: meu irmão, deixa eu falar uma coisinha para você. Ele: pastor, eu estou com dúvida, eu vim aqui para o senhor me falar o que eu tenho que fazer. Falei: meu amado, já pensou se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, faça isso? Eu quero ouvir de você. Vamos lá, você acha que essa porta aí foi Deus que abriu? A ele: não sei. Falei: então a gente não tem resposta, amado, porque se essa porta foi Deus que abriu, que preocupação você tem aí de alguém fechar a porta? Porque toda porta que Deus abre, irmãos, homem nenhum pode fechar, mas a porta que Ele fecha, nenhum homem consegue abrir. A condição para os recebimentos das bênçãos que estão aí sendo listradas em Deuteronômio 28, irmãos, era exatamente a obediência e os mandamentos do Senhor. Deuteronômio, volte lá por gentileza, no verso 14, coloque aqui por gentileza também, vamos ver o que diz o verso 14 desse capítulo 28, que nos diz o seguinte: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem vai para a direita, nem vai para a esquerda, para andar após outros deuses, para os servires. Sabe quantos deuses, irmãos, nós estamos servindo por aí? E aquele que deveríamos confiar totalmente, não estamos fazendo. Certamente, quero dizer para você o seguinte, irmãos, toda essa condição aí, ó, dos mandamentos, certamente o povo lá, ele não conseguiu. O povo não conseguiu cumprir esses preceitos. E talvez você ache um absurdo que eu vou falar para você. E nem nós, irmãos, conseguimos fazer isso. Nem eu, nem você. Liga o ar aqui para mim, por gentileza, aqui. Não é por mim não, mas liga aqui. Certamente o povo não conseguiu cumprir esses preceitos, nem nós conseguimos, irmãos. Então nós temos um representante, nós temos um fiador, ele se chama Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele cumpriu a lei por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Hoje, todos nós
Somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, como diz as Escrituras Sagradas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, você vai ver lá. Essas bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas. Nós, irmãos, somos muito abençoados. Muito abençoados, irmãos. E ser abençoado não é apenas uma bênção, mas ele traz bênção, ele gera uma bênção para as nossas vidas. De que forma nós estamos vivendo, irmão, como igreja de Cristo Jesus? Quero trazer algo também para você. Coloca agora o texto lá de Ezequiel, por gentileza, capítulo 33. Ezequiel 33. A partir do verso 7. Preste muita atenção nisso, tá, irmãos? A ti, pois, filho do homem. Quem é esse filho do homem, irmãos? Quem? Não. Não é. A ti, pois, ó filho do homem, você, eu, nós. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí, ou te fiz, por atalaia sobre a casa de Israel. Está falando o seguinte: Edson, eu salvei você e escolhi você para pregar e anunciar o Evangelho. Aonde? Aqui ele está falando para o profeta sobre a casa de Israel, mas sobre a tua casa, sobre o teu vizinho, sobre o emprego que você trabalha, você foi constituído a estar lá para falar para eles. Se eles estão pecando, é para você falar para eles. Só que vem algo muito além do que tudo isso aí, irmãos, entender isso. Olha o que o texto diz: aumentando a nossa responsabilidade. A casa de Israel, tu, pois, Sidnei, Altair, Arielle, Edson, Raquel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lá anunciará da minha parte. Nós vamos ouvir e depois vamos falar para eles. Verso 8. Se eu disser ao ímpio, se eu disser ao seu amigo, se eu disser a alguém da sua casa, o seu parente, o ímpio que está lá, certamente morrerás. E tu, Sidnei, Edson, Altair, Raquel, não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei na tua mão. É isso que ele está falando. Consegue entender isso aí, irmão? Entende a responsabilidade de não ter somente bênção nas nossas vidas, do que é ser igreja de Cristo Jesus? Todos vocês que estão aqui nessa noite, aqueles que estão lá do outro lado, lá da telinha lá, ou que vão nos ouvir, que entendem que são atalaias de Deus, que entendem que foram chamados pelo Senhor, que estão ouvindo todos os dias. Irmão, se Deus tem falado para você, e você conhece alguém que Deus também já está falando, e ele está em pecado, está errado, você tem a obrigação de falar para ele. Se ele morrer e você não falar, o sangue dele será derramado na sua mão. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar. Se é para denunciar pecado, vamos denunciar pecado, com amor e com carinho. Se o irmão está errando, se o meu parente está errando, se meu pai está errando, minha mãe está errando, se fulano está errando, eu vou lá e vou falar para ele. Porque se eu não falar, serei cobrado. Se você não falar, você também será cobrado.
E isso faz parte da obediência. Por que obediência, pastor? Mateus 28, a partir do verso 19, está falando assim: pastor Altair, ide pelo mundo e pregue o evangelho a todas as criaturas. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda dê continuidade aos ensinos dos apóstolos a essas pessoas. O pregar Jesus Cristo, irmãos, não é uma opção, é uma ordem dada por Ele. E nós precisamos fazer, anunciar Cristo Jesus. Se almejamos que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, precisamos também ser obediente ao Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas, irmãos. Que Ele nos faça exatamente enxergar que não é só botar um terno e vir aqui e pregar o Evangelho. Não é só vir aqui dirigir um culto, tocar um instrumento, estar ali na porta da recepção, estar na multimídia, na sonotécnica. É muito mais do que isso, irmãos. É ser a igreja de Cristo Jesus, é pregar o Evangelho, é viver em obediência. Porque o título não vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é a nossa fidelidade com Cristo Jesus, ser a igreja universal de Cristo Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, como igreja de Cristo Jesus, ou como membro dessa igreja, parte dessa igreja, essa mesma palavra que foi transmitida, ela também serve para mim. Não é somente para aqueles que estão ouvindo, mas também para a minha pessoa que vos falo nessa noite. O teu desejo, assim como o Senhor derrama como promessa, ou derramou como promessa, e deseja derramar nos dias atuais, bênçãos para o povo de Deus. Uma igreja que seja segundo o coração de Deus. Uma igreja que ame verdadeiramente. Uma igreja que acredite no perdão de Deus. E uma igreja que ama. É a igreja que foi amada primeiro e aprendeu isso. Uma igreja que aprendeu sobre o perdão de Deus é uma igreja que sabe colocar em prática o perdão. Senhor, me coloco como igreja na Tua presença. Me coloco também como atalaia dessa casa. Sou o Teu servo, Senhor. E se eu tenho errado contra Ti, se eu tenho desobedecido, Senhor Deus, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, me corrija, Senhor, me conserte, porque eu sou o Teu vaso, na mão de um Deus que reconheço como olheiro. Mas se na Tua casa, Seu Deus, tem vasos que não estão mais nas Suas mãos, ou não desejam estar, faça que se cumpra conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Que isso seja válido também para a minha vida, Senhor. Como líder, como pastor e como obreiro dessa casa. Não podemos admitir, Senhor Deus, que a ação do Espírito Santo de Deus seja impedida de trabalhar nesse lugar. Então, Senhor, pedimos perdão ao Senhor como igreja de Cristo Jesus. Pedimos perdão como família Boaventura, Senhor. Não leve em conta o nosso momento de ignorância, mas restaure as nossas casas e as nossas vidas. Isso é o que o Teu servo te pede nessa noite, e que isso possa se estender para todos que almejam e desejam
ter isso em suas vidas. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as consolações e a comunhão verdadeira de Cristo Jesus seja uma realidade na minha vida, na vida da tua igreja, na vida do povo de Deus, e toda a igreja de Cristo Jesus diga